Oi, prósperas! Sejam muito bem-vindas a mais um episódio do MQPcast. Eu sou Marcela Saf, fundadora do Clube MQP, e hoje eu estou com uma pessoa muito especial. Eu tenho um carinho enorme por ela. E estou com a Alzira. Ela é consultora empresarial, fundadora da primeira escola de varejo do país. Já alavancou mais de 8.000 lojistas com seu método que promete alavancar as vendas do segmento de moda. Alzira, muito obrigada por ter aceito o convite, por estar aqui conosco. Imagina, Muzinha, o prazer é todo meu, sou sua fã, muito feliz de fazer parte e trazer um pouquinho da minha história e do meu conhecimento pro seu projeto, viu? Ai, que bom. Bom, conta um pouquinho pra gente da sua trajetória. Então, minha trajetória é longa e ela é uma trajetória que eu acho que vale a pena a gente falar das etapas, porque todo mundo que olha hoje acha, tipo assim, teve uma virada de chave, né? Ontem eu fui dar uma entrevista na TV e me perguntaram qual foi a virada de chave. Eu falei, nenhuma, não teve uma virada de chave. Foi uma trajetória. Que a minha trajetória Tem é toda uma história por trás. toda uma história de perrengues e tijolinhos construídos. Eu comecei na moda, né? A minha história empresarial, eu começo na moda quando eu entrei na faculdade de moda. E eu era bem nova e logo na entrada da faculdade eu tive a oportunidade de trabalhar em semanas de moda. Isso já começa por um contexto. Que a vida toda eu quis trabalhar com moda, mas eu não tenho ninguém da minha família que é da moda, que é do varejo, que é da arte, nada disso. E quando eu entrei na faculdade, eu rompi um sistema. Minha família, todo mundo era engenheiro, ou era dentista, ou era médico, ou era do educacional. E eu sempre tive o desejo de trabalhar com educacional, mas sempre, desde criança, tive esse negócio com a moda, queria trabalhar com moda, queria trabalhar com moda. E quando eu entrei na faculdade, eu tive a possibilidade de fazer parte do diretório acadêmico da faculdade. E por que eu gosto de citar isso quando eu estou em ambientes que a gente vai comunicar com mulheres? Porque foi a primeira virada que eu tive sobre ambiência, sobre criar possibilidades. Eu vim para a capital estudar, eu sou do interior de Minas, eu vim para Belo Horizonte para fazer faculdade, e na minha cabeça, eu tinha aquela coisa assim, isso tem que dar certo, porque a profissão moda, ela é muito descredibilizada, né? Sim. E eu cresci ouvindo isso na escola, de professor. Eu não tinha moral nenhuma, porque Alzira, deixa a Alzira pra lá, porque a Alzira vai fazer faculdade de moda. Então, na minha cabeça, e eu ouvia muito aquilo, moda profissional que faz moda ou é patricinha ou vai passar fome. E aí eu falava, cara, eu tenho que fazer isso aqui dar certo. Quando eu tive a oportunidade de entrar pro DA, pelo DA eu fui criando relacionamento com os professores, com os coordenadores de curso, surgiu um processo seletivo para trabalhar em semana de moda, e daí eu fiz o processo seletivo, abri lá, fiz a inscrição, passei e era para ser camareira de desfile. Vocês sabem o que é camareira? Não. Fica auxiliando ali no desfile. Auxiliando. Colocando o sapato. Auxiliando. Auxiliando. Camareira é o cargo mais importante que tem num desfile. Eu sigo falando isso até hoje, porque eu me sentia muito importante nesse cargo, mas ele é muito importante, porque é quem faz toda a conferência dos detalhes finos de um desfile. Então, calça, sapato e modelo, confere abotoamento, confere maquiagem se está correta, se a cor do esmalte está correta para cada desfile. E aí, dali, eu fui fazendo carreira. Então, ali eu tive a minha primeira oportunidade, fiz carreira na Semana de Moda, me tornei assistente, depois me tornei produtora, depois me tornei coordenadora de backstage. E aí, eu fui fazendo o meu networking também, porque a Semana de Moda é uma grande vitrine para você conhecer todo mundo. E eu comecei a trabalhar em seguida com uma stylist muito renomada no país inteiro, e dali eu me tornei assistente dela, depois eu me tornei produtora de moda. Ao longo dessa carreira, eu quis fazer a minha primeira loucura como mulher na carreira, que foi fazer a minha transição. Que aí é onde, de fato, começa a parte da minha história que é linkada com o que eu faço hoje. Eu tinha uma visão do mercado, onde a moda das passarelas e das revistas era muito distante da realidade do consumidor. Eu já tinha me formado na faculdade, eu já tinha feito a minha primeira especialização como co-hunter, que era como pesquisadora de comportamento de consumo. E aí eu decidi migrar para o varejo. Quando eu migrei para o varejo, já num cargo de gestão na Riachuelo, num processo que a Riachuelo estava passando por um período de uma transformação muito grande. Então, a marca estava fazendo um rebranding e eu era uma das especialistas ali dentro de loja que era responsável pelos resultados de visual merchandising e de exposição de coleção. E aí começou a minha jornada no varejo. Desde sempre eu tive desejo de trabalhar no educacional, mas isso foi aflorando ao longo da minha jornada na Riachuelo. Quando eu entrei na Riachuelo, 4 meses depois eu fui promovida. E isso também é uma coisa que eu gosto quando eu falo. Foi rápido, né? 4 meses? Foi rápido, mas é porque vinha de uma construção já de anos. Sim. E por que eu fui promovida rápido? Que eu gosto de contar quando eu tô falando em ambientes femininos. Sim. Porque
Quando eu cheguei na Riachuelo, eu fui muito desafiada. As pessoas olhavam pra mim e falavam, essa Patricinha não vai durar aí um mês. Como eu tinha a bagagem da moda e a Riachuelo estava começando a passar pelo processo de não vender só um produto básico com preço acessível, mas de moda, eu levei a minha visão para dentro da corporação. E aí eu comecei a fazer pesquisas, eu comecei a criar treinamentos para cultuar os colaboradores a terem um olhar apurado de moda. E daí isso chamou a atenção da diretoria pelos resultados que isso começou a gerar. E aí, por isso, foram me conhecer de perto, e aí eu tava já sendo cotada, com 4 meses na Riachuelo, eu já tava sendo namorada, vamos dizer assim, por uma multinacional. E aí, eles me fizeram uma contraproposta e eu tive a minha primeira promoção. Dentro desse período inteiro, eu fui entendendo que o varejo, ele tem uma lacuna ainda, né? Que eu trabalho muito e sou muito honrada de colaborar para que isso seja diminuído, mas o varejo tem um problema de falta de capacitação. Então, dentro da própria Riachuelo, a cada cargo que eu ia subindo, eu fui desenvolvendo as pessoas, eu me tornei treinadora, então eu treinava todo mundo. E dali, a minha vontade de ser professora sempre teve ali em segundo plano, mas isso começou a ficar para mim como uma missão. Todo dia eu pensava, as pessoas batiam na porta da minha sala e falavam, chefe, nossa, você mudou minha vida, porque hoje eu consegui montar uma vitrine e eu entendi tudo e não precisei de suporte de ninguém. E aí eu comecei a entender, falei, caramba, é isso que falta no varejo. As pessoas do comércio de moda, elas não se sentem parte da cadeia de moda. Então isso me incomodava muito. E aí foi quando eu estava no auge da minha carreira na Riachuelo, super estourada, eu já dava palestra, inclusive, eu já era convidada para fazer processos seletivos de diretoria de grandes empresas, de marcas internacionais, inclusive, pelos resultados que eu gerava. O offline, ele tem muita força, as pessoas não pensam nisso no meio corporativo. E aí eu decidi a chutar tudo. Chutar o pau da barraca. Chutar o pau da barraca e seguir a minha missão, que eu falo que nem é uma coisa que eu criei, é uma missão que já estava ali para mim, preparada por Deus mesmo, um propósito mesmo. E não é papo de propósito para vender. Sim. Não, é realmente porque eu entendi, tipo, cara, eu tenho o que agregar. Na Riachuelo, na época, tinha 40 mil colaboradores e eu pensava ousada, né? Eu era nova. É muita gente. 40 mil. Muita gente. E eu pensava, se eu ficar aqui, o máximo de pessoas que eu vou capacitar são 40 mil pessoas. Se eu sair daqui, eu tenho possibilidade de capacitar o país inteiro. Sim. E aí, nessa época, eu já tinha começado a produzir conteúdo na internet. Ninguém fazia isso. Eu fui a primeira no Brasil a fazer sobre o varejo de moda. E aí, as coisas foram acontecendo. Naturalmente, e aí, foi quando eu comecei a estruturar a ideia de empreender e de ser uma empresária do educacional. Porque na minha cabeça, eu tinha assim, primeiro eu vou ser uma profissional extremamente qualificada, com muita experiência. Quando eu tiver uns 40, 45 anos, eu vou me tornar professora acadêmica. Eu tinha isso, né? Sim. Tanto que quando eu me tornei professora de pós-graduação da PUC, ano passado, eu fiquei super emocionada, porque eu falei, gente, antes dos 45, porque eu botei isso na minha cabeça. A gente olhava, os professores da faculdade eram todos mais velhos, né? Então, eu tinha isso na cabeça, que eu precisava ter muito chão. Só que aí eu construí muito chão nesse tempo, né, de carreira. E aí foi quando eu comecei a jornada online. E aí o negócio estourou, né? E aí foi dando certo. E quais foram os principais desafios que você encontrou ao fundar essa primeira escola de varejo do país? Se eu falar que começou quando eu fundei a escola, eu vou mentir. Porque quando eu fundei a escola, eu tive desafios de negócios, investimento obra. Mas os maiores desafios desse processo inteiro vieram quando eu decidi empreender. O primeiro, o julgamento das pessoas. E aí eu acho que a mulherada toda passa por isso em algum momento, né? O julgamento das pessoas e o que mais dói, porque são pessoas próximas. Sim. E eu falo que, e mulher, principalmente, você já viu que mulher julga muito mulher? E tinha que ser ao contrário, né? Mulher tinha que ajudar a outra mulher. E por isso que projetos como esse, projetos como o meu, projeto como tantos negócios que a gente tem hoje de ecossistemas femininos são fundamentais. Sim. Porque quando eu comecei a minha jornada, eu sofri, e gente, isso vinha de muito perto, e de mulheres. Sim. Eram de melhores amigas. Sim. E isso foi o mais difícil. Se eu falar que não foi, foi.
Porque aí você começa a se questionar. Sim, a gente desanima, a gente se questiona. A gente fala, será que a gente é capaz mesmo? Ou elas estão certas no que elas estão falando? E o tal de você ser chacota, o tal de você ser descredibilizada. Então, assim, eu fazia lives, durante 6 meses eu fazia lives pra ninguém ou pra 2 pessoas que eu pedia. Tipo assim, eu abria a câmera e falava com os meus amigos. Falava, olha, alguém pode entrar pra ficar lá? E hoje, quando eu olho pra trás, eu sempre choro, inclusive, quando eu conto. Hoje eu não tô chorando porque eu já esgotei minhas lágrimas do dia. Mas, porque diariamente eu tenho um choro do dia por alguma coisa. Ou de felicidade ou de angústias. Maioria das vezes de emoção e felicidade, graças a Deus. Agora. Mas eu choro hoje porque, assim, eu ficava ali falando sozinha e sabia que por trás as pessoas estavam criticando, as pessoas estavam debochando, sabe? E isso foi o meu primeiro maior desafio. O meu segundo desafio grande, e que eu acho que linka muito com o trabalho de vocês. Eu tô nesse primeiro desafio ainda. Você tá nesse ainda? Mas... Não, mas você não precisa, você tem a gente. Eu tenho muitas Manda pessoas, todo mundo ir pro inferno! E junte-se as mulheres visionárias. Prósperas. E eu falo que, Marcela, do fundo do coração, assim, não é porque eu tô aqui não. Eu falo que a melhor coisa que eu construí na minha vida é a minha própria bolha. Porque a minha bolha é toda de mulheres. Sim. Então, dentro da minha bolha não tem essas coisas. Então, agora, eu tenho uma amiga e essa amiga está criticando alguma coisa do meu trabalho, tá dando alguma opinião por trás. Eu falo, gente, eu não tô nem aí, porque eu tô lá na minha bolha. Na minha bolha não existe isso. Na minha bolha todo mundo tem essa mente abundante em todas as áreas da vida. A segunda coisa que eu precisei, que foi muito desafiador, foi estruturar. Porque eu sou de uma era, não só do educacional online, mas também do empreendedorismo feminino, onde não tinham esses mentores, não tinha curso sobre essas coisas. Então, assim, você tinha que empreender sozinha. Quebrando a cara, sabe? Sem saber agora o que eu faço, qual que é o próximo passo, como que eu faço isso, como que eu alcanço isso, como que eu estruturo isso. Se virar mesmo. Se virar. E hoje esse caminho já é encurtado, né? Mas eu passei muito por essa questão. Tipo assim, opa, eu quero o negócio, eu sei que o negócio vai dar certo, eu tenho o cliente, eu sei como que eu vou entregar, mas eu não sabia como fazer, eu não sabia o caminho, sabe? Então, de abrir o caminho. É mais fácil, vamos dizer assim, porque tem muito curso, muita mentoria, né? Tem todo o ensinamento, o caminho hoje onde você segue. Falam, né? Exato. Quem foi lá, chegou lá, fala ensina. Exato. Na minha época não tinha isso. Então foram os 2 grandes desafios, assim. O resto depois vai ficando fichinha, sabe? O resto são os desafios da vida mesmo. E é bom a gente trazer essa pauta porque as mulheres que estão começando agora, que estão começando a pensar em empreender, elas se esbarram nessas dificuldades. Pode preparar, vocês vão passar por tudo. E hoje, quando elas olham o seu Instagram, olham a sua trajetória, não imagina que você passou por isso, né? Não imagina. Então é bom a gente trazer esse outro lado também. Não imagina, e é uma coisa que eu também falo. E eu ensino isso muito para as minhas alunas. Hoje a gente já bateu mais de 9.000 alunas, a gente tem uma comunidade muito forte na escola. E eu falo muito com as minhas alunas, não espera também na hora que as coisas acontecerem. E agora eu vou calar a boca, agora as pessoas falam que é sorte, eu fiquei com raiva. Não, segue o baile, gente, porque também, se você ficar, toda hora você vai esbarrar com alguma coisa. Se você ficar importando com tudo que forem falar, todas as críticas que forem fazer, você não vai ter paz nunca na vida. É isso aí. E aproveitando aí, sobre a sua área mesmo de atuação, ao longo da sua trajetória, você ajudou mais de 8.000 lojistas a alavancar os seus negócios. Sim. Me fala o que você acha sobre os principais erros que eles cometem. No setor da moda. O erro central é não ter conhecimento de empresa. É o erro central, tá? Os maiores erros que as lojistas de moda cometem, sem dúvida alguma, está em comprar sem conhecer o público, abre uma loja porque gosta. Eu gosto de roupa, eu gosto de lingerie, eu gosto de acessório. Então, vou empreender aqui nisso. Acaba espelhando o seu gosto. Acaba espelhando o seu gosto, mas mesmo assim, o nosso gosto, ele vai mudando. Sim. E aí, isso é um perigo, porque você vira uma loja que não tem DNA. Então, o primeiro erro central dessa lojista de moda é não ter entendimento desse público que automaticamente reflete diretamente na compra da mercadoria. Daí, ela começa outros ciclos, porque como ela não entende da compra e ela compra errado, ela não sabe trabalhar a coleção, não sabe trabalhar o calendário, ela começa a ter um gargalo financeiro.
Desse gargalo financeiro, ela começa a liquidar ou a gerir mal o caixa, a precificação da mercadoria. E aí, o que entra num outro ciclo? Às vezes até vende, mas o dinheiro não aparece, porque vende com a precificação errada ou vende sem cobrir o que está sobrando no estoque. Então, esses são os erros mais latentes de início. E aí, a gente vai aprofundando isso, né? Em erros de contratação, em erros de estruturação, em erros de não dar corpo de empresa, que é uma coisa que, quando a nossa aluna chega na escola, é a primeira coisa que eu faço. Olha, vamos eliminar 2 problemas. Primeiro, o seu estoque parado. Segundo, estruturar o seu negócio como um negócio. Porque o comércio e a moda são 2 mercados onde as pessoas acabam empreendendo por necessidade. Sim. E aí, isso faz esse amadorismo e reverberando ali na trajetória. Então, às vezes, o negócio até deu certo no primeiro momento, a pessoa realmente tinha muito bom gosto, conseguiu ter uma identidade de estilo muito definida naquele primeiro momento que ele deu certo, mas aí não deu corpo de empresa. E aí o negócio fica empacado, frente, né? Não vai pra frente ou não cresce. O que surgiu de lojinha online de roupa no Instagram durante a pandemia? Loucura. Todo E aí, o meu ciclo montou uma lojinha no Instagram. E aí isso é até um bordão meu, que eu falo, você não é dona de lojinha, você é uma empresária. Sim. Então, é isso que eu ensino a pessoa, a sair desse lugar de eu tenho uma lojinha. Tem uma aluna sua que eu adoro as roupas dela, aquela Insânia. Sei. Os vestidos dela são bem legais. Ela é assim, demais. São bonitos. Um grande talento. Ela tem um grande talento, assim. E ela, mas aí você pensa, a Estefânia, se eu não me engano, olha eu cometendo uma gafe com o nome Estefânia mesmo. Ela era muito nova quando ela abriu a Insânia e ela já estudava. Então, ela era minha aluna desde quando ela estava iniciando o negócio. Então, ela foi aprendendo, ela juntou o bom gosto, a visão que ela tem, porque a empreendedora, ela tem uma visão, né? Sim. Tá no sangue, Sim. a intuição empreendedora. Eu falo que eu não sirvo pra vender. Eu sou, assim, péssima. Eu acho que eu não consigo. Não consigo. Todas nós conseguimos. Não. Eu falei com ela pra destravar esse lado. Tem que destravar a venda. Verdade. Não. Eu vou destravar isso. Tem que destravar a venda. Eu tenho vergonha de vender, não é? Mas, ó, eu também tive. Por que eu sou assim? Eu fico, meu Deus, eu tenho muita vergonha de vender o meu produto. Como Sim. que é isso? Mas eu também tinha. Se isso Mas a Mari tá me ajudando. Ela é do comercial, ela tá me ajudando a me Mas, destravar. se isso te consola, eu vou te falar o que mudou a minha vida com visão aí, com relação a isso. Se a gente não vender, as pessoas não sabem o que você tem pra vender. E qual é o problema? A gente vende o que as pessoas precisam. Eu entendi que eu precisava vender o tempo inteiro os meus produtos, o meu ecossistema, quando eu entendi que, tipo assim, cara, essas mulheres estão precisando disso. Elas estão quebrando empresas, elas estão arruinando a família, porque a falta desse capital vai gerando um problema na família. Sim. Elas precisam desse conhecimento. E se eu não vender, eu tô dando espaço pra quê? Pra quem não sabe nada, pra quem é charlatão, pra quem não tem experiência nenhuma no macro, ensinar o que é errado e quebrar elas. E foi aí que me convenceram a desenvolver essa questão da venda. Então, eu era a pessoa que, assim, eu sou uma professora. Lecionar para mim, falar sobre o mercado, estudar, dar consultoria, fazer o negócio das pessoas crescer é o que brilha os meus olhos. Na hora que eu precisava ser uma vendedora, eu morria de preguiça. Entendi. Eu era uma especialista que a minha vontade na hora de abrir matrícula era tipo assim, olha, já ensinei tudo, se você quiser, beleza, se você não quiser, problema é seu. E isso era um problema que eu tinha. Por quê? Porque eu tinha essa vergonha de vender. Sim. E aí eu comecei a entender isso, ouvindo de mentores, ouvindo de sócios. Olha, precisa vender porque as pessoas precisam do que você vende. É o seu propósito, né? Seu propósito. Não, e as pessoas precisam, sabe? Não é uma coisa, eu tô falando porque o produto é meu. Não. Sabe, você tem um ecossistema que vai edificar a vida das pessoas. Essas mulheres estão procurando essas mesas para sentar. E aí, se você não vende, elas vão descobrir como. Já ganhou um puxão de orelha aqui, no meio de todo mundo. Agora nós começamos. Agora, se não tiver a bom, Mari pode já cortar. gostou do... Não. Ela fica com medo, eu falo, você precisa entender o valor do seu produto e a necessidade do cliente. Então, antes de você chegar na base de venda, de finalização, você precisa conhecer aquela mulher que está do outro lado. E aí você vai começar a notar nos pontos de fala dela a necessidade do produto a dor, que você né, tem dela entregado. pra eu... isso E aí você vai estar ajudando ela. Mas sabe o que eu acho? Que esse. todo mundo tem um pouco? Isso não é só pra gente que, né, que vende online, que vende conhecimento, enfim.
Até para as minhas alunas, por exemplo, eu tenho vergonha de fazer provador. Normalmente, a gente tem esses medos porque a gente tem medo de ninguém comprar. Quando eu fui vasculhando na minha análise, eu entendi isso. Eu morria de medo de ninguém comprar. E assim, eu só faço vendas estrondosas. Então, assim, eu nunca tive um dia que eu abri uma matrícula, que eu abri uma consultoria, que eu abri algo. E que eu não. Gente. E isso não é me achando nada, não, tá? Claro. Porque eu penso que se eu vendesse desde sempre, meu Deus do céu, eu já tava aposentada lá Mas em quando Paris. você entendeu, assim, que você tinha esse lado de vendas aguçado, que você conseguia mesmo finalizar, você entende isso desde sempre? Eu não acho que eu tenho isso aguçado, não. Tem demais. Não tenho, tem não. Muito. Tenho, não. Sério? Não, é porque assim... Eu sou muito assim, todos nós temos os nossos talentos macros e os nossos talentos que a gente desenvolveu para sobrevivência. Vender foi um talento que eu desenvolvi para sobrevivência. Entendi. Até porque eu sou uma inspiração, eu sou um exemplo. Se eu não... E aí, qual foi a grande virada de chave, na verdade? Que eu odeio essa coisa de virada de chave, mas qual foi o momento que eu decidi desenvolver isso? O momento que eu entendi que, cara, se eu não colocar a boca no trombone e vender o meu, povo vai continuar aprendendo coisa errada. Gente, cada vez que um mentor ensina uma coisa errada, ele fere um pedaço do meu coração. Porque eu sou professora mesmo. Eu sou uma professora que eu tenho aquela veia de que só o conhecimento e o educacional tem o poder de transformar esse país. Então, assim, quando eu vi as pessoas chegando no meu Instagram, eu aprendi que eu tenho que comprar 3 vezes a minha venda para poder bater a minha meta. E o que você vai fazer com o restante do estoque? Quando eu entendi isso, eu falei, cara, peraí. Eu sei o que eu tô falando, eu tenho know-how pra isso, eu tenho experiência, eu tenho vivência em milhares de empresas. Então, peraí, eu preciso também ocupar o meu papel na sociedade quanto a isso. O segundo foi quando eu entendi que eu acredito pra caramba no que eu vendo. Sabe, eu acredito e eu acredito mesmo. E eu nem acredito porque é muito fácil ser acreditar do além. Não, eu acredito desde sempre porque eu também só ensino o que eu sei. Eu só vou até onde minha perna alcança. E eu acredito pra caramba porque a gente coleciona milhares e milhares e milhares e milhares de depoimentos. Resultados. De resultado. Entendeu? Então, assim, quando eu olhava, eu falava... Aí eu comecei a me abrir e falar, peraí, eu preciso desenvolver isso em mim, que não é bom. Eu tenho N qualidades profissionais empresariais, mas a venda não era. E aí eu decidi, falei, não, peraí, eu acredito pra caramba nisso, a gente transforma a vida da galera, a mulherada me vê, começa a chorar agradecendo. A gente tem prova social, né? No meu casamento, foi engraçado que ela foi no meu casamento. E aí, chegando lá, minha prima, ela é do interior. Mas ela não mexe com moda nem nada. Mas ela chegou pra mim, ela me chamou num canto e ela... Marcela... Alzira, ela tá aqui no seu casamento. Você tem noção disso? Você é amiga dela? A Alzira tá aqui. Ela, nossa, eu posso tirar uma foto com ela? Eu falei, pode, velho. Chega pra ela e fala que você quer tirar uma foto com ela. E é gratificante, né? E isso é pelo resultado. Faz uma diferença boa na vida das pessoas. E é bom ser lembrado por isso. Sim, por ter e aí, histórias quando eu pensava assim, tô com vergonha, se ninguém comprar. E aí foi quando eu comecei, tipo, cara, eu fiz tanta coisa que é mais difícil. Aí, meu filho, o céu foi o limite. Ô, Alzira, conta aqui pra gente. A gente vê uma reclamação constante dos lojistas sobre concorrência. Mas tá muito concorrido, esse mercado tá muito saturado. Quais as estratégias eles podem utilizar pra se destacar em meio a essa concorrência, fidelizar os clientes? Primeiro eu vou entrar numa polêmica. Existe uma coisa no comércio que é a marca registrada, se chama reclamação. Você nunca vai ver um comerciante sem reclamar de nada. 100% O comerciante está sempre reclamando. Eu falo que desde quando... Eu tô debutando esse mês agora, outubro, eu faço 15 anos de carreira. Desde quando eu comecei a trabalhar no mercado, eu nunca vi um comerciante falando assim, nossa, como hoje eu tô feliz, como eu tô vendendo muito, como eu tô milionário. Então, a primeira coisa, que lindo dia. Nossa, que cliente legal. É um vício, né? O comércio, ele tem esse vício. Segundo, a concorrência, ela é uma questão. Hoje, ela é uma questão desde sempre, mas hoje realmente é um grande desafio, né? Hoje a gente na moda concorre com o próprio fornecedor, a gente concorre com as empresas asiáticas, a gente concorre com empresas do mundo inteiro. Hoje, para você comprar uma Gucci, você pode comprar uma Gucci em qualquer parte do mundo, você não precisa nem viajar mais, que você consegue comprar e ainda fere a marca que tá aqui no Brasil, porque às vezes você tá comprando em outro lugar, com alguém que tá fazendo um redirecionamento de compra, por exemplo, e tá deixando de comprar aqui na loja do próprio país. Isso é uma realidade, gente. Eu só trabalho com realidade. Eu falo que a melhor coisa pra gente crescer e prosperar na vida é instalar na realidade e não ficar, ai meu Deus, agora as coisas vão ficar difíceis. Não.
Essa é a realidade. Nós vamos concorrer cada vez mais. A internet deu a possibilidade para as pessoas empreenderem de uma forma muito simplificada, tanto pelos acessos, quanto pelos canais de venda, quanto pelo próprio conhecimento, né? Que hoje a pessoa realmente se torna uma grande empresária, como é o caso da Stefania que a gente está falando, se torna uma grande empresária utilizando ferramentas digitais, Sim. tanto para aprender, quanto para vender, quanto para crescer e alcançar clientes. Sim. E uma loja aqui em BH que eu acompanhei, eu trabalhava no Barro Preto. E aí a loja começou assim, super pequena. E hoje ela é estourada, a Y. sim, Nossa, ela é estourada. Eu lembro sim, dessa sei, época, eu lembro Joyce. também. eu faço lembro. parte da minha história e E do aí meu eu coração. lembro, aí toda vez que eu tô indo pra Alphaville, tem Você vê o letreiro letreiro de Hollywood. E eu lembro que começou bem pequena, assim, agora a Joyce que ela era sacoleira era... e com tudo utilizando, né, as possibilidades da internet. Claro que sempre ela foi desenvolvendo e construiu um time ali, né, Sim. que eu fiz parte, inclusive, Sim. desse time nesse primeiro boom de estruturação lá atrás. Mas essa é a realidade. Então, não vai ter jeito de falar, agora a gente vai chegar numa etapa do mercado que não vai ter concorrência. Não, ela vai ser cada vez mais cruel, inclusive. Você me perguntou de estratégias. O que, então, que essa lojista faz para driblar essa concorrência? A gente tem falado muito sobre preço versus valor, né? O que as pessoas mais questionam, que uma empresária mais questiona hoje é, eu não consigo concorrer com o preço da empresa XYZ. Eu não consigo concorrer com o preço do meu fornecedor. Então, você tem que criar e aumentar a percepção de valor da sua loja, do seu produto, da sua curadoria. E como que faz isso? Entendendo primeiro quem é o seu público muito a fundo. Quando você entende muito o seu perfil de público-alvo, você entende como você vai comunicar, como que você vai construir as suas imagens, quais são as palavras que você vai usar. Dia, você lembra? Sobre público-alvo, né? Quais são as músicas, quais são os cheiros, quais são as cores, o que representa essas clientes. Sim. Porque a gente fala hoje de um mercado onde se cria uma comunidade. Você não cria mais um mailing de clientes, como era quando eu comecei no varejo. Você cria uma comunidade de clientes que vão se tornar embaixadores, né? Um outro ponto que é muito importante quando nós pensamos na construção para se diferenciar, para externar valor, é mostrar realmente o tempo inteiro os seus diferenciais competitivos. As pessoas vendem muito produto pelo produto, não vendem as facilidades da sua loja, o que a sua loja tem de diferencial, seja em agilidade de entrega, seja em parcelamento, seja em atendimento, seja em personalização nesse atendimento, e ir trabalhando o reforço de marca, que é outra coisa também, e que isso acontece porque é muito novo no mercado de moda. A moda, antes, uma lojista abria uma loja, ela se tornava uma revendedora de uma marca já posicionada. Hoje o mercado não funciona assim mais. Por quê? Porque mesmo a lojista que trabalha com essas marcas que são excelentes e que são premium, vamos dizer assim, que já faz esse trabalho de branding, a cliente também quer ir a uma loja onde a loja tem esse posicionamento. E para isso ela tem que construir a marca daquela loja e não só ser uma revendedora da marca XYZ. E para isso ela precisa trabalhar todas as estratégias sensoriais, as estratégias de repetição de marca, a estratégia de crescer a marca em multicanais. Então, esses pontos hoje é que assustam o empresariado do varejo moda, porque tudo é muito novo. Antes era, eu vendo a marca XYZ, coloco na minha loja, então tá tudo certo. Eu tenho bom gosto, as marcas já fazem o trabalho delas e a cliente está satisfeita. Hoje não. Hoje a cliente quer pertencer a essa marca legal, né? E aí, quando a gente olha para as grandes marcas, para as grandes maisons, que são as empresas que ditam o comportamento empresarial de moda, o que a gente vê o tempo inteiro é isso. Essas marcas estão cada vez mais focadas nos seus posicionamentos, deixando claro os seus valores de marca, deixando claro o seu DNA de produto, que é outro problema também que essa varejista de moda, ela faz, né? Ela permeia muito em estilos diferentes. Então eu costumo brincar que uma hora a loja é de moda evangélica, outra hora ela é de piriguete. Né? E aí, quando você olha, você pega uma Gucci, uma Chanel, uma Yves Saint Laurent, uma Balenciaga, todas essas marcas, o que elas têm em comum? Elas têm um DNA muito bem desenhado. Elas são fiéis àquele DNA, elas são fiéis ao que tem ali por trás de elementos, de valores, de perfil de produto. Elas conhecem a fundo quem é essa cliente e sabem qual é o produto que essas clientes querem consumir. Então, elas não ficam cada hora eu vou para um lado. Nós estamos vendo, inclusive na moda, uma grande crise parece apontando em algumas marcas dessas renomadas internacionais e maisons por causa disso. Porque são marcas que estão mexendo em alguns pontos, às vezes de um diretor criativo, às vezes de um diretor de marketing, e que está mudando muito o perfil da marca. E aí o cliente fala assim, opa... Engraçado, tem uma marca dessas grandes,
Será que pode falar, não? Não sei, melhor não. Que já eu fui acho notificada que tá- algumas vezes. Que eu acho que tá ficando muito exótica, sabe? Uhum. Assim, não sei. Não... É porque também é igual você falou, estilo. Mas é aquilo. Se focar em nenhuma coisa, assim, que vai agradar em todos os estilos. Uhum. Mas essa marca, ela me incomoda um pouco. Então, Depois eu te falo qual tá. que é. E aí isso te incomoda porque mudou. É porque, não é que porque mudou, mas é porque deixou Não era de ser assim. Pronto. Deixou de ser uma coisa mais básica, uma coisa mais, Que sabe? você admirava Acho antes que e eu já agora até tá sei. esquisito demais. Agora eu olho e falo, meu eu Deus, acho será que eu já até alguém sei. usa isso? Não é Então, possível. e aí esse é o problema. Porque a gente pensa, se as grandes marcas fazem isso, vez ou outra, na história da moda, isso vai acontecer quando a gente volta na história de construção dessas marcas e de forma estratégica. Então, quando elas fazem isso, normalmente elas não estão arriscando, elas estão dando um Elas tão tiro dando certo tiro, aham. e abrindo mão daquele cliente. Mas quando eu pego o empresário e a empresária dona de loja pequena, média, ali o lojista tradicional brasileiro, não é por isso. É porque cada hora tá para um lado. Compra a mercadoria. Por que eu falo muito da compra da mercadoria? Porque compra a mercadoria baseada em quê? No gosto pessoal. Compra a Sim. mercadoria baseada em quê? No que a minha concorrente comprou, Sim. que tem na loja da minha concorrente. Sim. Compra a mercadoria baseada em quê? No que alguém passou na porta da loja e perguntou se tinha. E aí essa loja vira um samba. Essa loja não tem DNA de estilo. Essa loja não Nossa, cria aqui em aquele BH perfil. tem várias lojas que, tipo assim, parece que tem as mesmas roupas, Sim. né, dos preços variados, mas assim, parece que elas focam exatamente Na nas mesma mesmas mercadoria. da outra, roupas. cara. Mas não parece, não, é por isso. E aí acaba que é isso que vai gerando essas compras que são complexas, que geram um problema financeiro e que geram um problema de branding. Que no final a cliente olha aquilo ali e fala assim: eu não me identifiquei. Uhum. Que a moda nada mais é do que identificação. Sim. Cada vez mais as pessoas vão comprar onde elas olham e falam assim: nossa, gostei, essa loja é delicada, essa loja é romântica, Sim. essa loja tem o meu DNA. Não, essa loja é ousada, essa loja é sexy, essa loja é extravagante, Por essa exemplo, loja... tem roupas que são modinha, vamos Aham. dizer assim, né? Isso vale a pena ou não pro lojista? Depende. Tipo, porque às vezes a pessoa compra, bota mais barato ali e tal, por ser uma modinha, e daqui a pouco vai Uhum. acabar, mas tá estourada, então todo mundo quer aquilo. Uhum. Eu vejo várias, sei lá, uma saia, por exemplo, que várias lojinhas têm, mas é porque tá na moda, sabe? Isso é bom pro lojista, é ruim? Não existe a mercadoria que é boa ou que é ruim. Uhum, Existe a mercadoria que é coerente com o perfil da sua marca. entendi. Então, se essa saia é coerente com o estilo da minha loja e ela tá bombando, eu vou surfar nesse hype, ela tá dentro do meu preço médio de trabalhar, ela tá dentro do perfil de mercadoria, de qualidade, do que o meu cliente busca, então eu vou trabalhar essa mercadoria. Não é o perfil da minha loja. A minha cliente é uma cliente mais conservadora, a minha cliente é uma cliente mais clássica, a minha cliente é uma cliente que entendi. busca um outro diferencial que essa saia não atende, então eu não posso colocar no meu mix. Entendi. Esse é o maior ponto que eu acho que é a primeira barreira que a gente rompe com os nossos lojistas, e por isso que o aluno entra na minha escola e tem um resultado extravagante logo de cara. Aham. Porque a gente ensina essa lojista a comprar de acordo com o posicionamento que ela quer que a loja dela tenha. Entendi. Então, a minha loja, e aí muito se fala disso, né? Acontece muito isso. Tanto a loja que vende produto barato, que inventa de misturar mercadoria cara do nada, da cabeça. Tipo assim, o que te deu? De onde você tirou essa ideia? Não, pensei que eu acho que as pessoas estão com dinheiro, então agora eu quero ganhar esse dinheiro. Ou o contrário. A loja que vende uma mercadoria mais cara, que resolve inserir um produto mais barato, ou para usar de isca, ou para ganhar mais no markup. Que é aquela lojista que fala assim: esse blazer aqui eu vendia por R$1.000, mas agora tá bombando dele lá no Brás, e esse blazer tá por 50, eu vou comprar por 50, eu vou vender por 500. Entendi. E aí ela mistura essa mercadoria ali e muitas vezes isso dá muito ruim. Por quê? Porque essa cliente da Perde a mercadoria cliente. high Aham. conhece e vê os diferenciais do Sim. produto. Então, a compra da coleção, a compra do perfil de produto sempre vai depender de qual é o objetivo daquela loja, qual é o DNA daquela marca e qual é o perfil desse cliente. O que a cliente está buscando? Gente, a gente acha que loja tem muita coisa por trás, né? Tem A gente muita acha que é coisa só, por trás. vou abrir uma lojinha e tal. E é por isso Mas que a gente... muita coisa por trás. Olha quanta coisa a Alzira tá. Eu não sei se vocês sabem, a gente tem um número que tá cada vez mais alarmante de que hoje, eu acho que até o final do ano, isso ainda vai aumentar. 70% das lojas de moda encerram as atividades antes de 5 anos no Brasil. Por conta E isso acontece por isso, Sim. por essas particularidades. Por quê? Porque as pessoas pensam, vou abrir uma loja, vou comprar o que eu gosto, vou ter bom gosto, E vou vou pegar vender. ali um capital e vou vender.
Só que do processo da compra da mercadoria até a venda, tem um mundo Disney por trás que precisa acontecer. Sim. Eu tô lembrando na época da faculdade que você falou assim, a pessoa acha que é fácil. Uma amiga minha virou pra mim, Lou, vamos pegar o ônibus da madrugada, vamos lá no braço, a gente Já faz me uma fizeram compra, essa. a gente pega o dinheiro emprestado, a gente abre nossa lojinha, vai dar tudo certo. E eu pensando, e eu cogitando, Eu já ai, pensei bora, isso. Mas bora todo no dia braço. alguém cogita Eu já isso. pensei isso várias vezes. Graças a Deus que todo dia alguém cogita isso, porque essas pessoas vão lá e estudam comigo. Mas. Meu Deus. Mas não é simples assim, não é simplesmente ir lá na feira da madrugada Não pegar é. o busão, Não, voltar Zé, com uma não é. sacola Não. lotada. Pelo contrário. E fica cheio, assim? Lotado? Tá Lotado, louca? né? É um arrastão do carnaval. Mas é bom demais, A gente né? ama. Hoje, tanto, não só, né, quando a gente fala do Brás, quando a gente fala dos polos, né, Fortaleza, Maringá, tem muitos polos fortes no Brasil. Aqui em Belo Horizonte nós temos o Prado, que são polos muito fortes. Mesmo quando eles não estão lotados, eles movimentam muito, porque hoje também o lojista compra muito online. Sim. Então, e é uma delícia. O facilidade, ambiente né, de- compra de mercadoria de Sim. moda é uma delícia, gente. É. Porque é mulherada, Sim. Tem alta astral, Aquela todo bagunça. mundo. Aquela bagunça, trabalha com tendência. As pessoas, os profissionais da moda, no geral, eles são apaixonados por moda. Sim. Então é muito gostoso. Mesmo quando você tá na Rua do Brás, no meio do furacão, até quando você está em uma feira extremamente sofisticada, uma feira com uma curadoria premium, vamos dizer, como um Salão Casa Moda, que é um grande evento de compras para lojistas e que é um evento extremamente bem estruturado, bem elaborado para um outro perfil de lojistas, é delicioso estar no movimento, sabe? E é importante isso, a gente... eu falo muito para lojista ir aos lugares onde elas compram mercadoria, seja no showroom, seja numa feira, seja pra Rua do Brás, porque essa magia, assim, essa troca é uma energia diferente. Não, eu sigo sabe? uma lojista aqui de BH que ela mostra os bastidores. Ela é a dona da loja, realmente. Ela já tem várias unidades. E ela sempre mostra no Instagram ela indo lá fazer compras. Eu adoro acompanhar. É realmente um outro multiverso, assim. Aí você está ensinando o contrário do que eu ensino. Ai, meu Deus do céu. Pelo amor de Deus, Lou. Não, mas é porque, não, fica tranquila. É porque a gente divide opiniões. No geral, eu não sou uma mentora que oriento as pessoas a mostrarem o bastidor de quando é um caos. Porque quando a gente fala dessa percepção de valor do cliente, Diminui. quando mostra o caos, é divertido, é legal, mas te faz entender que aquele produto custa mais barato. Que aquele Verdade. produto tem menos qualidade, que aquele produto não é tão legal. Então, quando eu vejo, eu passo até mal. E é cheio de aluna que faz isso. Que vai lá e que E você filma. fala, E você responde, tipo, pelo amor de que eu também Deus, me apaga. envolvo super. Eu, como Eu não advogada, eu não respondo. entendo nada. Eu achei o máximo. Eu né? também não. Achei eu a não humana, adoro. ela é gente como a gente. Eu Então, não, pensei. o gente como a gente é maravilhoso, né? Humanizar e aproximar as pessoas é uma estratégia incrível, né? Sim. Pra você conhecer quem tá por trás dessa marca. Porque é isso que o consumidor busca hoje. Entender quem tá por trás dessa marca, porque ele quer se sentir representado. Sim. O problema é que quando é o caos, aí a Marcela perguntou, você vai lá e fala. Eu não falo porque eu tenho mais de 9 mil alunos, eu não consigo como é que você vai acompanhar. falar? Porém, na aula, eu não só falo, como eu brigo. Porque eu falo, pelo amor de Deus, parem de filmar as roupas na beirada do esgoto. Porque isso, e eu tenho uma coisa que eu sempre faço um paralelo. Quando a gente mostra certos bastidores da moda, a moda, ela exige um encantamento. Sim. A moda mexe com um lado muito lúdico da cabeça das pessoas, não à toa. E isso é uma coisa que eu sempre pensei. Porque desde quando eu entrei na faculdade, eu chegava em qualquer lugar. Tipo assim, exemplo, eu ia conhecer uma sogra. Aí falava, a Alzira trabalha com moda. Nossa, que chique! E aí na minha cabeça eu ficava assim, gente, o que tem de chique? Porque eu só passo perrengue. Eu pensava, a moda, ela tem... As pessoas têm esse deslumbre, tem esse encanto, tem uma parte mágica da moda. Quando a gente desconstrói isso na cabeça do nosso consumidor, quando a gente mostra algum cenário que só coloca o produto pelo produto na confusão, isso eu brinco que é como se fosse, você sonha em ir pra Disney, você trabalha a vida toda pra ir pra Disney, você é fã do Mickey e da Minnie, quando você chega lá, o Mickey deu uma diarreia, tirou a cabeça e saiu correndo pelo parque. Não, tristeza. E aí isso triste. gera uma frustração. Triste. Isso gera um impacto, porque o tempo inteiro no varejo, na moda, no processo de venda, a gente trabalha com o inconsciente da pessoa. Então, você tá lá assistindo, você tá amando o reality do perrengue da empreendedora que tá no braço comprando. Porém, contudo, todavia, se ela tá comprando um produto lá de R$200 e tá filmando a calçada toda suja, aquele tanto de gente passando com carrinho, aquele tanto de carregador gritando, na sua cabeça, aquilo ali custa R$20. E não vai valer. E você não vai, você não E vai aí, pagar na hora R$1.000 que ela for no vender,
que ela por vai vender. 440, que é o Verdade, markup eu que a vou falar. professora dela ensina, você vai falar assim, O nossa, mas no quê? meio daquela Não confusão. vou pagar, não. Entendeu? Entendi. É. Faz Então é muito essa a sentido. questão, Aqui em estrategicamente. BH, assim, não tem muito a ver com o tema, mas aqui em BH eu já percebi que não tem essas lojas chiques, tipo Gucci, Chanel, etc. Então, Por que parece- será que aqui não tem? E todas as outras cidades têm, só aqui que não tem. Então, vai começar agora, né? Parece que o Diamond Mall tá fazendo uma expansão e que vão abrir algumas marcas, algumas grifes. Todas as grandes marcas, e isso é uma coisa que todo empreendedor pequeno e médio tem que fazer, faz um mapeamento de expansão. Ah, sim. Eles fazem pesquisa, então algum número vai mostrando para eles que aquela cidade ainda não está pronta o suficiente para Entendi. sustentar uma operação. Sim. Porque isso é uma coisa que o lojista pequeno, ele erra muito, inclusive. Ele dá na cabeça assim, eu tenho uma loja aqui no centro da cidade, agora eu vou abrir lá no bairro X. Ele nem fez o cálculo, ele nem viu se vai ter pessoas o suficientes para comprar. Ele nem sabe se aquela marca tem valor percebido lá naquele Lá, bairro, aham. se aquele bairro comporta o perfil de mercadoria que ele já trabalha. Porque quando a gente pega comportamento de consumo, de um bairro para o outro, muda completamente São a forma como as Sim, pessoas com consomem, se certeza. vestem, o que compram, o que comem, o que bebem, onde frequentam. Então, quando essas grandes marcas passam por processo de expansão, e a gente vê agora uma aceleração, né, na última década, uma aceleração dessas marcas Sim. internacionais a nível Brasil. Se a gente pegar de 15 anos para trás na moda, no varejo brasileiro, isso ainda era um grupo muito seleto. Essas Muito. marcas expandiram muito, né? Muito. Ganharam muita força. O brasileiro também começou a enxergar muito valor e a gente tem uma gama de novos ricos no país Sim, também, sim. que também vai aumentando essa possibilidade de clientes. Consumo, É. sim. Então, provavelmente é por isso, Entendi. sempre toda grande marca, toda grande empresa, quando vai passar por um processo de expansão, faz esse mapeamento. Então, pode ter certeza que BH já estava no radar de muitas marcas, e aí eu acho que vindo algumas, agora a gente chama isso de ancoragem, vindo algumas Aí vem o resto marcas depois. âncoras, agora deve vir o resto. Quais são os principais passos que um empreendedor, não só na área da moda, né, na área em geral, assim, até pra mim mesmo, algumas dicas que você pode dar, que te fez alavancar e chegar até onde você tá hoje em dia, nessa posição, assim, chiquérrima e alta. Alto nível. Obrigada, alto nível. Primeiro, conhecimento. Então, eu falo muito isso e as pessoas assistem, ouvem e falam, é papo de quem vende curso. Porque agora o professor ainda passa por mais esse dilema, Sim. né? Que agora a gente virou vendedor de curso. Sim. Me respeita que eu sou professora. Você sofre com Aham. Você vai lá e tem um império e tem um ecossistema inteiro de pessoas com resultado e o povo, para as pessoas, você é só um vendedor de curso. É isso. Eu sofro isso até na minha vida pessoal, viu? É? Às vezes eu tô na balada, tem alguém me paquerando, e aí eu falo, você é o que? Você vende curso? Não, Aí eu você sou fala, tipo, professora. olha, não, e não vou mais paquerar. Não, perdeu todos os Some. pontos. Entendeu? Perdeu Sabe todos que os essa é uma pontos. estratégia de venda minha? Todo dia eu falo sobre isso. Todo dia. Eu não estou te vendendo um curso. Eu preciso te apresentar o maior ecossistema de advogados a nível nacional. Me arrisco dizer mundial. Então eu tenho que explicar o que é o nosso produto, o que é o ecossistema, para não ficar parecendo, porque o que você vai me mostrar de conteúdo? Eu falo, calma, deixa eu te explicar como é que funciona o negócio. Porque tem esse É muito tabu. além do conteúdo. O buraco é mais tabu. embaixo. Não tem, acho que tem um tabu só, não. Eu acho que tem o povo que queimou o nosso filme da nossa categoria, né? Isso é uma questão. Mas a primeira coisa, então, que eu acho que na minha visão e que mudou, né, a minha trajetória e que colaborou para que eu chegasse nesses lugares chiquíssimos, como diz vocês. Achei chique. A primeira é conhecimento. Então, realmente, eu acho que uma coisa que eu nunca fiz foi ficar batendo cabeça em coisa que eu não tenho conhecimento, falar o que eu não tenho conhecimento, querer vender o que eu não sei, querer fazer o que eu não entendo. Então, eu sempre tive muito isso. A segunda coisa é realmente colocar a mão na massa, fazer. Que a gente também entra num ciclo, às vezes, de ficar sabotando o processo de fazer. Sim. Vou lá, coloquei a mão na massa, vou fazer, vou trabalhar. Então, isso é uma coisa que eu sempre tive, assim. Olha, o negócio precisa ser feito, Precisa não adianta acontecer. estudar mais, não adianta ficar adiando. Então, eu acho que esse é o segundo ponto, executar de fato. E esse segundo ponto de execução, eu acho que nós mulheres, a gente tem um faro, um entrave. dom muito, muito. Porque, por exemplo, eu vejo assim.
o Marcelo, né, tem a equipe dele e tal. Mas eu e as meninas, por exemplo, elas me ajudam no MQP. A gente desembolou tanta coisa, não foi? E tipo assim, eu falei, Muito olha, eu quero que rápido. seja isso, assim, assado. Elas foram dando as ideias delas e foi tudo muito rápido. Então a gente tá colocando mesmo a mão na massa. E eu vejo, por exemplo, o Marcelo. Ele enrola muito pra fazer as coisas. Eu falo, vai, pega e faz o negócio. Vem aí Parece que uma mulher tem mais crise no método, casamento. né? Tipo, mulher mais organizada, mulher consegue é mais colocar tudo no metódica, papel, assim, catalogar. Porém, pela minha amostragem, mulher tende mais a sabotar. Não é a enrolar, a sabotar. Entendi. Por quê? Porque quando vai executar, primeiro, a gente já tem um monte de demanda, né? Então, a gente já tem as demandas pessoais, as demandas familiares, as demandas físicas, as demandas emocionais. Hormonais. Segundo, porque mulher é mais sensível à questão do julgamento. Então, eu vejo muito isso. Essa organização. É porque quando a gente pega nós que já estamos inseridos em um meio empresarial, é diferente. Porque por mais que vocês estão startando um projeto agora, vocês já estão preparadas para isso. Já passou pela etapa do conhecimento, já viu de perto, já tem um laboratório do que funciona, sabe? Mulher é insegura por natureza, a gente está o tempo inteiro caçando defeito em nós mesmos, então isso vai sendo um entrave. Então a segunda coisa que foi fundamental na minha trajetória foi trabalhar. É uma coisa que eu falo o tempo inteiro. E eu falo muito por quê? Porque quem olha pra gente na internet pensa que nós passamos o dia todo trancado dentro de um estúdio ou que para dar uma palestra você simplesmente arruma, vai lá, sobe no palco. Não. Tem muito trabalho por trás. E o que eu vejo que é um dos principais diferenciais da minha metodologia, da minha abordagem, do meu ecossistema de negócio, da minha escola, é a minha atuação no mercado. É a minha bagagem de ter trabalhado, colocado a mão na massa. O terceiro é uma coisa polêmica, mas é uma coisa que eu tenho batido muito e que eu falo para as minhas alunas, mesmo o segmento delas não dando tantas essas possibilidades. É manter o foco. Eu vejo que o tempo inteiro as pessoas estão buscando qual é a bola da vez, qual é o tigrinho da vez, qual é a loja de açaí da vez. Eu costumo falar nas minhas palestras que eu tenho um amigo que sempre ele é o empresário da vez. O que é? Agora é quadra de beach tennis, tá? Agora ele tem quadra de beach tennis. Antes era açaí, antes ele tinha açaí, agora não sei o quê. E aí, nunca se consolida nada. Porque é tudo uma questão de tempo. E aí as pessoas querem, agora eu sou dentista. Não, mas agora eu sou dentista de harmonização. Não, de repente eu quero ser dentista infantil. Depois eu tô vendo que o que tá bombando é dentista de aparelho, de lente. E aí você não se torna especialista em nada. Em nada. Mas você acha que pode ser uma questão de monetização ou falta de propósito? Não, eu acho que é falta de foco. Imediatismo também. Gente, eu sou muito prática, vocês já perceberam, né? E vocês me conhecem, eu sou muito prática. Eu não sou muito de rebuscar as coisas, não. Igual propósito. Eu tenho um propósito muito forte profissionalmente, empresarialmente. Mas eu também falo, precisa ficar procurando muito propósito se vocês não têm, não. Entendeu? Se não tem um propósito, porque tem gente que passa a vida inteira parado no meio do caminho. Porque não sabe, com os boletos vencendo, porque tá procurando um propósito que não existe. Sabe, se você não tem um propósito, faça pelo porquê. Faça pelo porquê, entendeu? Por que eu vou trabalhar? Eu vou trabalhar porque eu preciso pagar a conta. Por quem? Pelo meu marido, pelos meus filhos, pelos meus pais. Sabe, por você, enfim. Então, eu acho que é falta de foco mesmo, sabe? Também acho que é falta de foco. Falta de foco e falta de persistência, que é a quarta coisa que eu ia falar. Eu acho que se vocês pegarem o maior elemento que tem na minha jornada, e isso não é só na jornada empresarial, na minha jornada de vida, a minha maior qualidade, não acho que eu sou uma pessoa recheada de qualidades, mas a minha principal qualidade, ao meu ver, é resiliência e persistência. Então, inclusive, isso foi uma coisa que eu aprendi sobre mim na Riachuelo. Porque eu falo que a Riachuelo, ela me construiu como líder, como gestora, como especialista do mercado, como ser humano e como mulher. E eu aprendi na Riachuelo sobre mim mesma que a minha principal qualidade profissional era ser resiliente. E a resiliência é isso. Tipo, tá tudo difícil, tá tudo um caos, você tá tomando porrada de todos os lados da vida no negócio, mas você continua. E isso, Marcela, é a coisa que
eu mais tive latente na minha carreira inteira. Porque quando eu falo com vocês que depois que a decepção com as amigas foi uma dor maior e que eu não tive outros problemas, eu só tive problemas mais graves. Só que aí você vai criando casca. Sim. Você vai criando casca emocional, você vai criando casca de como lidar com cada uma daquelas situações. Então, eu acho que o quarto ponto é a resiliência e a persistência. É tipo assim, toda vez agora, eu acabei de abrir a escola física em São Paulo, né? Então, o Instituto NVM tá de portas abertas já, inclusive quando vocês estiverem em São Paulo, estão super convidados a ir lá, partilhar, palestrar, tomar um café comigo. E toda vez que dava um problema na minha obra é uma coisa, né? Vocês estão construindo agora a casa, Não meu fala, Deus não. do céu. A gente envelheceu 2 anos. Eu vi o Marcelo falando isso hoje no Instagram, inclusive. E toda vez que tinha alguma coisa, eu falava, cara, isso não vai me parar. Então, eu sempre tive isso na cabeça. Essa porrada, essa decepção, esse golpe, essa pessoa que me deu uma rasteira, esse negócio que deu errado, essa venda que às vezes não bateu uma meta. Então, eu acho que isso é o próximo elemento, o quarto tópico, assim, se a gente for pensar nos pilares da minha trajetória. E o quinto é boa gestão financeira. É importante. Cada vez Tem mais muita gente que que eu não tem. cresço, mais eu vejo que isso é um desafio enorme para nós mulheres. Sim. A gente adora uma bolsinha. A gente Adoro uma adora joia, pagar um um pet relógio. shop. Adora pagar um Verdade. pet shop com o cartão da empresa. E quando eu olho para a minha construção de caixa empresarial, eu vejo que esse ponto da gestão e da administração financeira foi um ponto... A gente tem caixas muito saudáveis e eu vejo que isso foi muito importante na trajetória. Porque não adianta fazer muito dinheiro se esse muito dinheiro não produzir ainda mais dinheiro, né? E para tudo, para expandir, para escalar o negócio, tudo precisa de investimentos, de all-in muito alto mesmo, né? Então, eu acho que esses 5 pontos, falando aí desde quando comecei até agora, é muito isso. Eu acho que no final também o entendimento que eu tenho do meu ecossistema, o entendimento que eu tenho das minhas alunas, das pessoas que eu mexo. Eu sou uma apaixonada pela mente humana, pelo comportamento humano, e acaba que eu trago muito para perto isso com as alunas. Então, eu sei que eu tô conversando e falando exatamente o que a galera precisa também e querem precisam. ouvir. É. E hater, você tem muito hater? Então, Como que eu você não lida tenho, com eles? eu não tenho. E quem me assiste no Instagram e que vê eu falando isso deve falar assim, é uma loucura, porque é impossível, ela tá contando mentira. Eu não tenho muito hater. Eu tive alguns episódios de hater em alguns momentos pontuais e que foram todos descobertos, que os meus haters sempre são pessoas do mercado que eu estou pegando em algum calo deles. Entendi. Então, os meus haters, às vezes, são um grupo de donos de marca ou de profissionais de marca que estão concorrendo com lojista. Eu vou lá e faço um vídeo falando sobre o atacarejo, eles tomam ódio de mim porque eu estou falando uma verdade. Eu tive alguns haters, muito poucos, tá? Mas aí, por que eu acho? Porque eu acho que eu sou tão faca na caveira que até o hater tem medo de mim. Você tá tão bem Ai, posicionada, bem resolvida. Eu acho que a minha eu vou chegar lá, abordagem eu é vou ser tão... assim. Não, mas não acho que você vai chegar lá nesse ponto, porque você é muito princesa. Eu queria ser princesa, só que eu não nasci princesa, sabe? Assim. E aí eu acho que isso faz com que a pessoa... Ah, mas eu devia ser mais brava. Então, eu não sei. Quando eu olho, eu falo assim, eu acho que é por isso. Então, por exemplo, essa semana eu tava dando uma entrevista em algum lugar e uma pessoa falou assim, eu te sigo há 8 anos, eu sou doida pra te fazer uma pergunta na live, mas eu morro de medo de você brigar comigo pra você entender minha pergunta mal. Aí eu falei, então pegue essa lição para a sua vida. Porque qualquer coisa que a gente fala que pode ser interpretado com outro olhar, então a nossa comunicação que tá equivocada. Sim. Então, vamos lapidar essa pergunta. Paralelo a isso, eu falei com ela, as pessoas não ficam enchendo saco nas minhas lives. Porque na hora que a pessoa me xinga na minha live, Já por vem exemplo... um turbilhão de Não, gente. além de vir o turbilhão das pessoas me defendendo, eu falo assim, entra aí agora que eu te dou R$1.000 e você pode me xingar aqui ao vivo. Ai, a pessoa some. Eu xingo a pessoa inteira. Então eu acho que, como eu sou muito tiro, porrada e bomba, eu acho que isso acaba assustando o hater. O hater fala assim, não, essa aí é doida, eu não vou mexer com Vale ela nem não. a pena, porque o hater é covarde, Não vale né? Ele nem a não pena, quer é ninguém que isso. bate de frente com ele. Eu acho que é isso. Eu vou começar a bater diferente. Então, eu Sim. tive pouquíssimos episódios. Aceito. Lá atrás, quando eu comecei, eu tive uns 2, 3 episódios que eram esses haters, tipo assim, mulher. Sei. Nossa, seu nariz é grande. Nossa, sua voz é grossa. Nossa, nananã. Nossa, você grita muito. Nossa, Mas vai a assim, merda. Você gente, devia ter se eu contar, eu não tive 8 directs na minha vida me xingando ou me E descredibilizando. caixinha de ou pergunta, te mandam assim... enchendo o saco? enchendo não, o saco. lugar nenhum. falando, não? Nenhum. Quando, gente, que quando vida eu boa, tenho os, né? quando eu tenho os meus Plenitude. cancelamentos, mas depende, assim, porque
Aí eu vou concordar com você e vou te dar uma aula. As pessoas fazem com a gente o que a gente permite. É isso. E aí, qual é a questão? Se a pessoa mandar... Fala aí uma coisa que a pessoa manda lá pra você. Abre aí seu coração pra gente. Vamos para a polêmica. Fala aí. Não, tem hater que, sei lá, me zomba, me zombaria. Na fase da zombaria, como diz o Marcelo. Tipo, porque eu uso o bordão, oi, prósperas, tudo bem? Aí a pessoa vai e fala, me zoa. Ela grava um próprio vídeo dela mesma, me zoando, em tom de entonação de zoeira. Oi, prósperas, me zoando mesmo. Então, aí chega até mim, tipo, alunas minhas me mandam e falam, nossa, olha que triste, que dó. Então, só que aí, sabe o que eu vou te falar? É isso. Isso é sobre a pessoa. Entendi. Porque quando alguém... com certeza, diz mais sobre ela do que sobre mim, né? Não, falei várias só vezes diz sobre ela, tá? E aí, isso é uma coisa que, assim, se eu pudesse contar, não fosse coisas graves, um dos 8 directs que eu recebi na minha vida era de uma pessoa que era uma hater e que me infernizava. E assim, o desfecho chegou esse ano, e aí você vê que era uma pessoa que estava doente por dentro, sabe? Então, assim, primeira coisa que você tem que entender é sempre sobre a pessoa, a gente externa pro mundo que tem dentro de nós, o que habita dentro da gente. Segunda coisa, as pessoas fazem o que a gente permite. Sim. Essa pessoa tá fazendo lá no Instagram dela, lá ela pode. Lá ela pode imitar quem ela quiser, ela pode virar até uma profissional de imitar os outros. Na minha casa, o meu Instagram, ele é a minha casa, o meu Instagram é a minha empresa, eu abro a porta dele todo dia. Na minha casa, faz o que eu quero. Eu falo toda semana, eu falo, vai rolar o impeachment é quando eu saio bloqueando. Eu falo, vai rolar o impeachment, que não é uma democracia, tá? Aqui é uma monarquia, a rainha que sou eu, quem manda aqui sou eu. E aqui você não vai falar o que você quiser. Então, quando a pessoa manda na minha caixinha de perguntas assim, mas se você nunca teve loja, essa é uma objeção que a gente enfrenta nos últimos tempos. Se você não teve loja, como que você ensina sobre loja? Eu vou lá e respondo para a pessoa. Porque isso pode soar como hater, mas eu pergunto para a pessoa. Você já perguntou para os donos de loja que dão curso qual é a metodologia que eles têm? Porque o que acontece é, esse dono de loja que dá curso, ele tá compartilhando as experiências dele. Ele tem entendimento de psicologia de consumo, ele tem vivência em empresas para além da dele, os resultados dele são reais, porque quando o negócio é seu, você pode manipular. Quando o negócio é dos outros, eu não posso manipular. E aí, a pessoa pega e fala assim, opa, não gostei dela, vou embora. Nossa, você grita muito. Isso é uma coisa que eu recebo com frequência. Mas eu nem acho que é como hater também, porque eu também, gente, eu tô 8 anos na internet. Você já tá então eu já tô calejada. Né? E tipo assim, isso é uma mentira? A pessoa manda assim, você grita muito. Aí eu falo, sim, beleza, vai avisando. Vai avisando. Obrigada, sim. Não, tipo assim, o que eu vou falar? Aí, qual é o ponto? Eu falo, meu amor, então, como meus gritos estão te incomodando, o que eu vou fazer? A tia vai fazer aqui pra você. Então agora eu vou te tirar, tá? Tchauzinha. Porque eu não quero que o meu Instagram seja utilizado para fazer mal pra ninguém. Como eu acredito que os meus gritos estão te criando algum tipo de mal-estar ou de transtorno, e você não tá conseguindo evitar isso, então eu vou te bloquear. Só que aí eu faço isso lá no Instagram pra todo mundo. Entendi. Eu não faço isso respondendo a pessoa, eu já recebi, você tá vendendo prosperidade, mas você vive a prosperidade com o dinheiro do seu marido? Mas aí, vamos lá. Mano. A pessoa tem um marido próspero? Porque esse ponto, Marcela, é um ponto... Eu sabia que isso ia acontecer com você, sabia? E eu sabia que isso vai vir de mulher. De mulher. Porque você não vai achar nenhum homem que vai falar isso, não, tá? Pelo contrário. Todos os homens ao seu redor devem estar batendo palma, inclusive incentivando as mulheres a fazer a mesma coisa. É exatamente o que acontece. Porque as pessoas precisam... E aí isso entra num viés, que eu até falei que eu não queria falar aqui, mas isso entra num viés. O machismo, ele é um problema muito sério. E nós, mulheres prósperas, nós vamos enfrentar o machismo o tempo inteiro nas mesas femininas, tá? Quando eu tive o meu segundo boom empresarial, meu segundo boom na internet, meu segundo boom de negócio, eu fui obrigada a ouvir que é porque eu tinha tido um namorado que era uma pessoa relevante, era uma pessoa poderosa, era uma pessoa rica. E isso me magoou tanto na época, embora eu lide com isso 24 horas por dia com as minhas alunas. Porque as minhas alunas é a mesma coisa. De repente, de repente, arrumou um amante, arrumou um velho rico. Isso vem de comentários de mulheres. O que a gente vai sempre pensar, que aí eu acho que é uma abordagem que eu faço aqui agora pra você. É muito difícil ver um homem prosperar sem ele ter uma mulher próspera por trás. É muito difícil. E o que você fala sobre prosperidade hoje, não tô falando isso aqui pra babar seu ovo, nada, é a prosperidade mais difícil que tem de se alcançar. Porque se você perguntar para todas as mulheres, a prosperidade da saúde, da família, do corpo, do negócio, do casamento,
Sim. É muito difícil. Sim. Você está em mesas com homens extremamente poderosos e escuta mulheres falando o tempo inteiro. Meu marido é ausente. Sim. Meu marido... É o que eu mais escuto. Não. Meu casamento tá um caos. Eu crio os meus filhos. É aquela mulher que às vezes está ali atrás e ela não é uma protagonista nem dentro da família dela, Sim. porque faltou prosperidade nessa área. E faltou o quê? Sabedoria, muitas vezes feminina. Faltou diálogo dentro dessa relação. Faltou entendimento sobre o negócio. Porque eu, como sou uma pessoa que já te vi trabalhando com o Marcelo de perto, eu sei que essa construção é muito de vocês dois. Mas, para além disso, não é um caminho muito confortável para um homem ter uma mulher com a visão que você tem? Certeza. Que cuida do lar, que cuida da casa, que cuida dos negócios junto com ele, que tá onde entende eu a tava porque jornada. eu estava ajudando Exatamente. ele de outras formas. Entendeu? Sim. Não acho que é nem ajudando, é cumprir o seu cumprindo papel o meu nos papel, outros exato. empreendimentos. Porque um Exato. filho é um empreendimento, uma casa é um empreendimento. E eu falo que lá em casa foi tudo muito combinado. Eu falei isso na live com ele outro dia. Foi muito combinado. Então, tipo assim, ele... É energia feminina e masculina, entendeu? Eu acho que tem que ter em todo relacionamento. Eu também eu acho. acho que as pessoas misturam muito as coisas. E eu acho que, assim, a gente precisa parar com essa ideia, porque isso nos coloca você, que é uma mulher com uma família, e me coloca, que sou uma mulher ainda solteira, sem família, mas que ocupa um cargo e uma posição expressiva empresarialmente, isso nos coloca em lugares muito doloridos pra gente quanto mulher. Sim. Porque é como se o tempo inteiro eu fosse ser próspera em uma área só da vida. Sim. Então é como se você não pode falar de prosperidade porque você é esposa e mãe e não tem uma empresa. Cara, você tem uma empresa. Eu já te vi trabalhando, fazendo press kit até de madrugada em outro país. Sim. Outra coisa. Então quer dizer, porque eu sou uma CEO, já que nós estamos na polêmica hoje da CEO, se eu sou uma empresária, se eu sou uma palestrante, se eu sou uma mulher, né, que tenho empresas, que movimento muito dinheiro, então quer dizer que a prosperidade na minha vida é só nessa área, então eu não vou ter possibilidade em outra, porque nós mulheres não somos criados com isso, Sim. né? É feliz no negócio, triste no amor. Feliz no amor, ruim dos negócios. É Então, triste, né? Um mundo esses muito posicionamentos são coisas que aí é a hora que você vai ter que ser uma princesa, mas que vai pro embate. Porque isso precisa ser abordado. Sim. Porque às vezes essa mulher que tá lá dentro do casamento com um homem poderoso como seu esposo, e ela tá lá frustrada, se sentindo apática, não sabendo o que fazer para contribuir, para prosperar nas demais áreas da vida dela, às vezes na hora que ela escutar você falando, ela vai falar assim, cara, é isso que eu sinto, eu preciso estar ali junto com ela. Meu Porque Deus, essa que mulher aula. frustrada, Aula. essa mulher frustrada, ela não vai pedir ajuda. Sim. Ela nem sabe de onde vem o problema. A maioria das mulheres, e eu falo porque, gente, eu tenho a maior amostragem de ecossistema de mulheres desse país. Sim. Não, e eu não tô me gabando, não. Porque é tiro, porrada, bomba, Bom, teste de o tempo gravidez e crianças, né? Gravidez que não vão pra frente. Menopausa, qualquer coisa relacionada a isso, eu tenho lá todo dia milhares Você de lida com mensagens. isso todos os dias, Todo né? dia. E eu falo o tanto de empresária que eu tenho, que é aluna, e que começou a empreender para simplesmente porque ela achava que aquilo ali era ser útil na vida, porque ela não via a loucura família, isso, né? a Meu maternidade Deus. como prosperidade. Sabe? E essas mulheres não têm coragem de falar isso. Elas Sim. não têm coragem de desenvolver. E isso é um pilar, né? Mesmo sendo uma mulher ainda solteira, isso é um pilar que eu bato muito dentro da minha escola. Eu bato muito. Esse é o ponto principal, porque é o meu valor inserido nos meus negócios. Que é a família, que são os filhos, que é a mulher ser Princípios, realizada os em todas as princípios. Aham. áreas. Porque quando a gente fala do empreendedorismo feminino, é essa mentalidade que assombra a gente. É que pra você falar de prosperidade, você tem que ganhar milhões, você tem que estar em mesa só Gente, com a homem. prosperidade não você... é só financeira. A prosperidade é A em todas as prosperidade áreas financeira da é a vida. mais fácil de É a mais conseguir, gente. Sim. E ela ainda traz um problema. Porque se você não aprender a lidar com as outras, você só prospera no dinheiro e não prospera. E ela ferra o resto todo. Sim. Ela ferra sua saúde, ela ferra seu corpo, ela ferra suas relações, ela ferra tudo. sua família. Tudo. A gente tem aulas lá na escola, né, com psicólogos e com vários especialistas de comportamento, para além de mim. E aí, sempre a gente aborda essas temáticas. Porque eu não quero uma mulher poderosa que vai divorciar do marido. Sim. Eu não quero uma mulher que, às vezes, ela começou como sacoleira, o marido como pedreiro, ela começou a ganhar dinheiro, começou a estudar comigo, estruturou o negócio, ficou rica e começa a achar aquele marido pouco pra ela. Aham. Porque quando uma mulher vai lá e fala com... Gente, eu fico tão puta com esses treinos, eu tô prestes a fazer um barraco aqui. Quando uma mulher vai lá e te afronta dessa forma, é isso. Ela tá tirando parte da sua construção e do papel que você ocupou na história junto com o Marcelo. Sim. Lá de trás. Né? Então, a pessoa desmerece a sua história inteira da construção com ele, porque
Mas aí também você pensa, porque eu sou muito disso, né? Mas você não tá preparada pra esse embate. Meu Deus, que não. aula. Mas é verdade, porque isso também é sobre essas pessoas. Pode ter certeza que nenhuma mulher próspera, nenhuma grande empresária, nenhuma grande CEO, nenhuma grande pessoa próspera financeiramente e empresarialmente, nenhuma tá te criticando. Você pode ter certeza, eu te falo por mim. Isso é real, porque real. normalmente o hater, ele cria um fake, ele não bota a cara dele. Sim. E quando ele bota a cara dele, você vai olhar quem que é, você fala, meu Deus, que pessoa é essa que tá me Tipo assim, criticando? normalmente as críticas vêm de baixo mesmo. Ninguém tá lá em cima exatamente. vai te criticar. E a maioria Entendeu? que tá criticando não tem coragem pra fazer o mínimo do que ela tá fazendo, que é muito grande. É mais fácil criticar Então- do que colocar a mão na massa e passar por tudo, todos os perrengues. Mas eu acho que eu como uma conhecedora a fundo da mente humana, essas pessoas são pessoas... o tipo de crítica que você recebe, Invejosas. provavelmente são mulheres que nem o marido deve ter. Não é nem o marido rico, não deve ter nem o marido. Isso deve ser suas colegas de escola quando você era nova, que estudou com você. Isso é a cara disso. Colega nova de escola, que deve ter pensado Tipo assim, assim, nossa... ela no mesmo lugar que eu, e aí ela tá como lá é que e eu tô como é que ela aqui. acertou esse bilhete da loteria? Porque eu sempre falo isso, né? Não vai achando que é qualquer uma que vai lá e acerta o bilhete da loteria, não. O bilhete da loteria foi construído, Foi construído, né? gente, é tudo uma construção. mulheres. E aí, esse trabalho que você tá fazendo agora e papéis como os nossos, a gente precisa fomentar isso. Sim. Nós, mulheres, a gente é cobrado o tempo inteiro por tudo. Tudo. Nós massacramos umas às outras. E o tempo E inteiro... eu fico muito chateada com isso. De Fica não, mulher, boba, não é sobre mas você, disso, não. tipo assim, de mulher massacrar mulher. Por quê, gente? A gente tem que se apoiar. O mundo já é tão machista hoje em dia. Exatamente. A mulher tem que apoiar a outra mulher, porque quem que vai apoiar se as outras mulheres? Aí vem o homem criticando, além do homem criticar, vem a mulher criticar também. Quem vai te apoiar, então? E é por triste isso que tanta isso. mulher para no meio do caminho, porque ela Sim. não consegue conviver com essa realidade. É muito triste Né? isso. Com esse tipo de comentário, com esses desafios, com as pessoas que ela vai ter que perder, Sim. né? Com o fato da competitividade, porque mulher tem que parar com essa ideia de que porque você está montando um ecossistema para mulheres empresárias, você vai competir comigo. Exato. Mas é isso. Né? Ano passado eu recebi um prêmio, não sei se vocês sabem, eu recebi um prêmio de Mulheres Além de Gerais, que são de personalidades femininas que fazem trabalhos muito expressivos para além do estado de Minas Gerais. E esse é um prêmio que não é um prêmio comprado, não é um prêmio pago, é um prêmio que as instituições principais do estado vão elegendo os nomes. E eu, no meu discurso, no prêmio, eu falei sobre isso. Eu era a mulher mais nova que estava lá, eu acho que a pessoa mais nova que eu tinha 32 anos, eu acho que a pessoa mais nova que eu tinha uns 45, 50 anos. Não. E eu falei sobre isso. Toda vez que uma mulher chega no topo, e quando eu falo no topo, eu não tô falando do topo empresarial, eu tô falando do topo como um todo. Como um todo. Tá? Como mãe, como esposa, como uma mulher gostosona, como uma mulher saudável, como uma mulher realizada. Sim. Todas nós chegamos juntas. Sim. Porque a sociedade nos massacra o tempo inteiro, e isso não é papo pra vitimizar, não. Nós estamos numa mesa de mulheres prósperas, né? E realizadas. Sim. Mas a sociedade já nos massacra o tempo inteiro, que a gente tem que entregar essa excelência. E quanto mais a gente entrega excelência, precisava de mais. Então quer dizer que você tinha que ser uma mega esposa, você tinha que ser uma mega mãe, você tinha que ser uma mega parceira, você tinha que ser uma mega colaboradora e empresária junto com seu marido. E ainda assim você tinha que fazer mais o quê? Você ainda tinha que construir mais uma empresa pra provar que você é uma mulher que prosperou? É triste, né? É isso. como se fosse uma corrida que a gente nunca vai chegar na linha Nunca, final dela. aham. É. Sempre Sabe? tá faltando alguma coisa. Mas eu acho que, por exemplo, Amei essa pauta. Quero voltar depois Aqui, só mas pra fazer fala pra barracos gente, para os então. haters da Marcela. O que você fez pra ser tão segura, assim? Porque eu acho que a maior dificuldade de lidar com todos esses problemas é a segurança. Terapia. Boa. Análise. muito tapa Mas na aqui, cara. análise. Você sempre foi assim, Claro que real, não. por tudo que aconteceu na sua vida? O que te fez criar essa casca mesmo, de ser forte, firme, impor suas ideias, impor o que você é de verdade e ir pro embate mesmo, que eu acho que às vezes falta na gente o ir pro embate. Ter coragem de confrontar o que eu sou. Problema se você gosta ou não, eu sou, e você tem que gostar. Você não tem que gostar, mas você tem que ficar calada na Aceitar, sua e pelo menos. aceitar. Você passa uma imagem de muito bem resolvida. Muito bem Segura, resolvido, assim. Muito. E assim, até pra Hoje mim eu sou. mesmo. O que Mulherona você empoderada. fez? Como você lidou com os problemas? Acredito que teve pessoas ao longo da sua vida que você Então, teve que... eu acredito que isso vem muito da minha construção de vida, né? Eu acho que eu já sou uma escorpiana, gente. Eu sou uma Ah, eu escorpiana também. nata. Então você já tá meio caminho andado Meio para caminho xingar os andado. haters. Eu sou escorpiana com toda a essência escorpiana. Mas eu fui criada pela minha mãe,
E a minha mãe já foi uma mulher à frente do seu tempo. A minha mãe é uma mulher muito empoderada. E ela é muito engraçada. A minha mãe é uma mulher Sério, eu muito... sou fã dela. E a minha mãe rompeu muita coisa. Quando a gente volta na história, né? De onde a minha mãe veio. A minha mãe foi diretora de colégio a vida toda. Minha mãe foi uma personalidade dentro do ensino público do Estado. E a minha mãe sempre teve esse jeito. Então é coisa que, tipo assim, o pessoal da constelação familiar pira. Porque é uma repetição de padrão. Porque é uma repetição de padrão não da vida da minha mãe, não. Porque nós temos, inclusive, caminhadas muito diferentes, personalidades muito diferentes. Mas eu cresci e eu sou filha de uma mulher muito forte, muito segura de si. E que arcou muito com as suas escolhas e com as suas decisões e com quem era. Então, eu acho que isso é a primeira coisa. Só que ao longo da minha caminhada, eu não era essa pessoa segura internamente. Então, não é que eu era um fake. Não, eu tinha a minha personalidade, mas eu achava ela um tanto quanto monstrinha. Então, eu olhava e falava assim, meu Deus, eu não queria ser assim. E ao longo dos anos, eu passei por muitos problemas muito graves na minha vida. Então, eu passei por um episódio, um incidente muito grave que feriu a minha segurança, que feriu o meu lugar, né? Eu tive um episódio de uma relação com violência e depois eu tive câncer. Então, você começa a... Eu já estava na minha fase de construção. Eu ontem falei disso com a minha melhor amiga, que inclusive é do ecossistema SAF. A Roberta, e que é uma pessoa que estourou, inclusive, depois do ecossistema de vocês. Eu estava falando isso com ela. Quando a gente constrói as coisas igual eu construí, eu vim muito do zero. Eu não venho de baixo financeiramente, tá? Eu não venho de uma família de escassez nenhuma. Mas eu construí tudo na minha carreira do zero. Eu nunca tive R$10. Para não falar que eu nunca tive R$10, eu tive o meu diploma, porque a minha primeira faculdade, a minha graduação, foram os meus pais que pagaram. Mas fora isso, eu construí tudo do zero. E isso vai te dando uma segurança que você fala assim, cara, eu posso enfrentar um monte de coisa, mas pelo menos alguma coisa aqui eu sei que eu sou boa. Então, a minha carreira, eu falo que a moda... Ai, gente, vocês vão me fazer chorar. Eu falo que a moda e o varejo transformou minha vida por isso, assim. Porque eu não era essa pessoa segura e eu achava a minha personalidade um tanto quanto monstrinha. Então, eu sempre tive essa questão de... Meu Deus, eu vou lá, xingo, grito. Depois eu ficava incomodada com isso. Ao longo dos problemas que eu fui passando, eu fui entendendo que eu era forte. Eu fui entendendo que eu merecia as coisas que eu conquistei. Que mesmo que o mundo inteiro falasse o contrário, e que graças a Deus isso não aconteceu comigo, eu não tive o mundo inteiro falando que eu não ia conseguir, nada disso. Mas mesmo assim, eu sabia o que eu tinha consolidado. E quando você passa por momentos muito difíceis, como os que eu passei na vida, você vê que ninguém tá nem muito aí pra você, assim, sabe? Sim. Não é que as pessoas não gostam. Eu costumo dizer que na vida adulta, cada um tá preocupado com a sua vida. Então, quando eu adoeci, quando eu passei pelo processo que eu passei, né, da minha segurança muito, muito vulnerável, ninguém tava nem aí. E aí, isso também te coloca numa outra realidade, tipo assim, cara, pra que eu preocupo tanto com o que os outros estão pensando, se no final das contas, quem tá desenrolando esse corre aqui sou eu, a minha monstrinha que tá desenrolando. Exatamente isso na minha vida. Eu tive essa mesma percepção. E da dificuldade. E eu não posso deixar de falar. O que me trouxe, que hoje, quando eu falo com vocês assim, hoje sim, hoje eu também me sinto... E hoje, realmente, gente, hoje eu não tô nem aí mesmo. Não é que eu não tô nem aí pra qualquer coisa, porque a gente vive em sociedade. Sim. Se a gente falar que a gente não tá pensando no que os outros estão vendo ou pensando sobre nós, é um equívoco, né? Eu não tô há horas maquiando, colocando uma roupa chiquíssima pra vir nesse podcast maravilhoso, porque eu não ligo pro que os outros estão pensando. Mas a análise mudou o rumo da minha vida, assim. A análise, ela me fez entender quem eu sou de uma forma que me fez matar a minha percepção sobre os meus monstrinhos. Vez ou outra, eu me deparo com alguma versão minha que eu falo assim, você não, sossego, facho. Mas eu aprendi a me acolher. Eu acho que a questão é essa. Eu aprendi a me acolher, eu aprendi a me honrar, eu aprendi a ter orgulho de mim. Então, eu acho que é um conjunto, assim, sabe? Porque é importante a gente cuidar da cabeça da gente. A mente da gente é um perigo. E hoje em dia, todo mundo tem muito preconceito. Muita gente tem preconceito com terapia. Eu acho que a vida inteira. Eu acho que hoje em dia, eu acho que isso tá menos do que antes. Porque as pessoas têm essa ideia de, tipo assim, eu não sou doido. Gente... Então,
Outro dia eu falei isso. Mas, Não tem mas eu sou doido na Eu falei, análise. gente, mas Não tem doido na terapia. A gente faz terapia e análise pra lidar com os doidos que não estão Eu ia fazendo. falar isso agora. Então, esse é o ponto. Sim. E cuidar da mente, a gente não cuida do corpo, a gente cuida do cabelo, a gente cuida da pele. Por que não cuidar da mente, né? Porque a nossa mente, ela nos corrompe o tempo inteiro. Então, toda vez que eu me deparava achando que a minha personalidade era um monstrinho, achando que isso tudo era um problema, era incontrolável na minha cabeça. Eu aprendi a olhar e entender de onde vem isso, o que isso me ajudou. Será que se eu não fosse tiro, porrada e bomba como eu sou, eu teria chegado nos lugares que eu cheguei? Eu teria conquistado tudo que eu conquistei? Eu teria construído o que eu construí? Porque, assim, isso é uma coisa que eu falo muito. Todo mundo tem que escolher o seu difícil. O meu difícil, eu não tô querendo voltar pra onde eu vim, não. Entendeu? Então as pessoas falam, porque a sua personalidade... Pois é, mas eu saí, eu pegava 3 ônibus ali embaixo no BH Shopping pra ir embora 2 horas da manhã de um shopping, que todo dia esse ônibus era assaltado. Porque pra quem é de Belo Horizonte e acompanha a Marcela, eu pegava 92,50. Eu também já fui assaltada no 92,50. Eu pegava 92,50, 1 hora da manhã, ficava no ponto de ônibus ali na BR sozinha pra trabalhar. Pergunta se eu tô querendo abrir mão de tudo pra voltar lá. Não, vou ser fofinha então e vou ficar lá. Não tô falando que tem que ser tiro, porrada e bomba não, tá? Tô falando que é porque isso é da minha personalidade, é da minha essência. Sim. Então, eu aprendi a olhar pra esse lado com amor e hoje, realmente, eu tô numa fase onde realmente eu tô muito feliz, muito confiante, muito realizada e pronto. E os haters que fiquem pra lá, que eu tô aqui pleníssimo. Eu tô até falando mais calmo nos últimos tempos. Eu tô ansiosa pra aquela sua pergunta do recado pras mulheres. Qual que vai ser a mensagem que ela vai passar? Essa conversa hoje, eu acho que a gente tava precisando de ouvir essas coisas. Hoje a gente tava, assim, num dia que a gente tá mais cansada. Então abre o carrinho que eu vou entrar pro Clube MQP, que aí nós vamos lá tomar vinho. Nós precisamos de uma Alzira lá dentro, pelo amor de Deus. Que aí nós vamos tomar um vinho e ficar falando sobre esses dilemas da vida. Porque isso é uma coisa legal também. Não, ela virou vários insights. Eu também, eu tô aqui assim, sem palavras. A minha cabeça tá, assim, fervendo. A gente fala esse podcast, mulheres... E a gente sempre fala muito. E ela que tá dando uma aula pra gente. Eu tô assim... gente, desculpa então que eu falei muito. Não. Mas ó, eu falo que todo podcast que eu vou, eu também saio. Esses papos, eles são muito legais. São muito bons. Porque como às se fosse vezes, uma terapia também, né? Porque às vezes é coisa que você pensa, mas que você não tá falando também. E aí vem outro e fala. Deixa eu fazer. Pode fazer. Vai. Não, deixa eu fazer uma pergunta pessoal, mas eu queria saber a sua opinião pela fortaleza que você é. O que você faz com as pessoas que ao longo da vida te criticaram ou assim, te prejudicaram em algum ponto? Você tem facilidade pra tirar elas da sua vida ou você acha isso um pouco egoísmo da sua parte? Compro uma executiva, pego uma taça de champanhe, vou pra Paris, vou pra um restaurante belíssimo, vou numa balada cheia de gente linda e pronto. Porque eu tenho uma facilidade pra tirar pessoas da minha vida. Eu descarto com muita facilidade. Eu já fui chamada de egoísta, egocêntrica, só olha pro próprio umbigo. Porque é assim comigo. Me magoou, tchau. Eu não sou obrigada a conviver com alguém que tá me machucando. Mas eu tô te falando pro seu bem, não importa. Tá me surgindo como mal. Então, tchau. E eu tenho essa facilidade. Mas você ainda é melhor que eu, porque você ainda dá o feedback. Eu normalmente eu dou você nem fala por que tá tirando. É um grande defeito que eu tenho, é esse. Mas aí você só tira eu sou uma pessoa e do tchau silêncio, eu só deleto. Hoje Até isso eu estou aprendendo a lidar na análise. Hoje isso é uma pauta atual da minha análise, inclusive, a falar. Porque eu sou uma pessoa que eu já tive fases novas, que eu falava muitas coisas. E hoje eu tô num retorno ao falar, ao externar o que me incomoda. Porque, no geral, eu sou do calada vence. E eu percebi que isso também foi me gerando incômodos. Mas de maneira 100%. Qualquer pessoa que me feriu, que fere qualquer coisa que é importante pra mim, é automaticamente deletado da minha vida. Só que isso não é em caráter de ameaça. E eu já olhei pra isso também como um lugar muito ruim em mim. Eu já olhei pra isso como, tipo assim, meu Deus, eu sou um monstro. Mas é automático, apaga como se fosse o sentimento. E eu não tenho lembrança da pessoa mais. Eu apago ela da minha vida. Minha mãe é uma pessoa que me critica muito quanto a isso. Eu tive, por exemplo, um relacionamento problemático com meu pai. E a facilidade de eu entender que ele não existe é tão grande que as pessoas ficam assim. Eu falo, me faz mal. Mas eu acho que isso é de pessoa pra pessoa. Eu também sou assim. Eu não sou assim. Você é apegada? Gente, eu não sou apegada, mas eu também, igual, tive briga com uma pessoa ontem e pergunta a elas, eu tava num sofrimento que eu falei, eu expus tudo que eu queria, falei, e tudo. Parece que eu tava juntando há um tempo, assim, e falei tudo. E aí, logo em seguida, eu mandei pra elas, eu falei, meu Deus... Eu estou me sentindo péssima de ter feito isso. Estou com a consciência super pesada. Eu que estou na fase de aprender a falar, eu também sinto isso. Se isso te consola. Isso foi um tema ontem da minha análise de ontem.
Um beijo para o Fabiano, meu psicanalista. Isso foi a etapa, porque eu também tô ficando incomodada de falar. Porque antes eu fugia. Então, emocionalmente, eu sofro também. Eu sofro quando as pessoas me magoam. Eu sofro quando eu sei que alguém que divide algo comigo, seja a vida, seja a cama, seja a família, seja um negócio, tá numa mesa, por exemplo, falando de mim. Feriu alguma coisa que pra mim é importante, o meu caráter, a minha honestidade, os meus valores, enfim. Eu sofro. Não é que eu não sofro, não. Mas eu não consigo voltar à relação com aquele olhar. Eu perco o olhar. E a minha cabeça parece que ela deleta também, assim, as questões. Hoje deleta, eu vivenciei uma situação. A minha mãe me mandou uma mensagem falando que uma pessoa, não vou citar nomes, que ele precisava de falar comigo. Aí eu falei, mas qual o assunto? Aí a gente finalizou ali, eu falei, não... Passei o que precisava de passar pra minha mãe passar. E aí, depois eu pensei, falei, mano, tem 1 ano, mais ou menos, que essa pessoa não passa na minha cabeça, nem no letreiro. Eu não lembro que ela existe. Mas porque te fez mal em algum momento. Mal, eu descartei e eu nunca mais lembrei da pessoa. Nunca mais, eu virei a página real. Eu falei, será que isso é ser egoísta? Será que isso é ser egocêntrica, pensar só em mim? Porque às vezes a pessoa queria se explicar. Eu não dou oportunidade. Eu dou o meu feedback e eu fecho a porta e tranco e jogo a chave fora. Eu também. E mas acabou. assim, essa é uma batalha que eu não tô pensando muito em lutar ela não, sabe? Assim, eu já melhor. achei uma monstrinha. De lutar, Eu já achei uma monstrinha. Depois eu falei, não quero. Não vou ficar remoendo. Eu acho que, tipo assim, eu libero perdão pra todas as pessoas mesmo que me fizeram mal em algum momento da vida. Mas eu deleto da minha cabeça e aí eu não tô parando pra pensar muito se eu sou egoísta. Então essa opinião, porque isso é opinião de comedor de feijão, tá, gente? Nós não temos conhecimento técnico pra estar falando isso aqui. A minha opinião é que, assim, cada pessoa é de uma personalidade, cada um sabe onde seu calo dói. Sim. Sabe? E aí a gente sabe o que a gente consegue conviver, o que não consegue. Como eu sou uma pessoa que eu não consigo conviver com essas coisas, então eu deleto e o meu cérebro deleta mesmo. E eu acho ótimo, porque tem gente, eu como trabalho com mente humana e faço muito trabalho de desenvolvimento empresarial com as minhas alunas, tem gente que fica com a vida travada a vida inteira porque brigou com a amiguinha do 3º período da escola. Fica remoendo aquilo. Sabe? Então eu penso assim, gente, que ótimo, foi embora, entregou o que tinha que entregar, tinha um propósito pra isso, porque eu também sou muito temente a Deus, então eu acho que pra tudo tem um propósito na vida, pros ciclos que iniciam, pros ciclos que se encerram, pras pessoas que chegam e fazem bem, as pessoas que chegam e fazem mal. A pessoa que mais me fez mal em toda a minha vida cumpriu um papel importantíssimo de ruptura em quem eu sou. Eu tenho essa percepção também. E construiu. E um dia, quando eu falar disso, eu vou falar, inclusive, dando o mérito a um crime. Porque não é dando um mérito a um crime, mas esse episódio, ele me transformou em uma pessoa melhor. Sim. Ele me levou para um lugar além. Sabe? Então, eu acho que tudo, a vida é um olhar. Tudo é a forma como a gente escolhe olhar. Eu não vou ficar cavucando. A pessoa foi lá, derrubou minha coxinha. Tem uma menina que eu lembro até hoje, isso eu não esqueci. Que ela derrubou minha coxinha quando eu tava na 5ª série do colégio, de propósito. Eu sei o nome dela, ela mandou um direct semana passada, inclusive, no meu Instagram. Mas... o que eu vou fazer com isso? A vida é um olhar. Cara, eu aprendi a me defender, aprendi a não comer coxinha na hora do recreio, que eu não tava podendo na época. Aprendi a me posicionar. Exatamente. Entendeu? Aprendi a colocar limite nas relações. Então, acho depois de tudo não que gasta eu muito vivi, seu neurônio pensando se você é egoísta, se você não é, não. Mas sabe? depois de tudo que eu vivi, toda vez que desapega. acontece alguma coisa muito pesada, eu falo assim, mas eu já passei por aquilo lá e tô aqui viva. Então, vambora, mais uma. O histórico do sobrevivente, ele traz essa vantagem competitiva. Ô, Alzira, e me conta, pra você, o que é prosperar? É o que é pra você. É ter um conjunto, ter uma vida realizada. Eu não me considero uma mulher próspera pelo que eu construí profissionalmente. Para mim, prosperar é olhar para minha vida, é ter felicidade, é ter alegria no meu dia a dia, é estar realizada com o meu cotidiano, é estar realizada com o meu lar, é estar realizada com o meu corpo, com a minha mente, é olhar o mundo com um olhar de felicidade, de esperança, de satisfação. Para mim, prosperidade é isso. Para mim, prosperidade é poder honrar a minha história. Para mim, prosperidade é poder viver a vida que eu entendi que eu mereço e que eu acho que todas nós somos merecedoras. A prosperidade, para mim, ela nunca foi sobre dinheiro ou sobre o trabalho ou sobre o tamanho dos negócios ou sobre números, não. Sim. Sempre foi a vida como um todo. Então, hoje, na minha pequenez da minha vida, prosperar para mim é isso. É acordar feliz, é acordar grata, é saber que a minha vida, a minha saúde
tá sendo conduzida da melhor maneira, de que eu tenho recursos, porque isso também é importante a gente falar, que eu tenho recursos para isso, que eu sou muito realizada com os meus laços, com as mesas que eu me sento, eu sou muito feliz com o trabalho que eu executo, eu sou muito grata ao papel que eu desempenho no meu trabalho. Isso para mim é prosperar. Alzira, a gente gostaria que você mandasse um recado para aquela câmera ali, para as mulheres que estão te assistindo, que precisam te ouvir, um conselho, uma mensagem do fundo do seu coração, algo que você queira compartilhar ou dar de dica para essas mulheres. Na contramão do que muito se ouve, eu quero deixar uma mensagem aqui para todas vocês que acompanham a Marcela, que acompanham essas mulheres incríveis aqui. Não tenham medo de ser vocês, não tenham medo de lutar pelos sonhos que vocês têm, mas foquem no sonho que é seu, foque no sonho. Sonhar é muito individual. Entenda o que é sucesso para você, busque essa vida e não coloque o seu sonho como uma coisa secundária, como uma coisa boba. Cada uma de nós temos os nossos sonhos individuais e muitas vezes nós mulheres, a gente tende a seguir sonhos que são da sociedade ou que são da nossa família. Então, eu desejo e aconselho que vocês sigam o sonho de vocês, o coração de vocês, que vocês se tornem cada dia mais a melhor versão de vocês, que vocês busquem evoluir, se tornar mulheres mais legais, mulheres mais prósperas em todas as áreas da vida, que vocês não se contentem com pouco e que isso reverbere na vida de vocês como um todo, não só nos negócios. Meu Deus do céu, que pancadão. Não. Minha cabeça tá fervendo. A minha... Mulheres, é obrigatório. Então já podem me convidar pra eu vir de novo. Eu quero mais. Fala pra gente qual que é seu Instagram, como que elas te acham lá no seu Instagram? Vocês me acham no @Alzira Vasconcelos. Se vocês não tiverem uma tia senhora, eu serei a primeira que vou aparecer lá no Instagram. Então, honro muito o nome da minha avó. Então, eu sou a primeira Alzira que vai aparecer lá, provavelmente pra vocês. Alzira Vasconcelos. No meu canal do YouTube também, Alzira Vasconcelos. E você que é mulher, inclusive, tem muitas histórias legais no Por Trás do Sucesso, que é um quadro que eu tenho no meu canal do YouTube, que eu tenho certeza que também vai te dar um gazinho pra prosperar em todas as áreas da vida. Com certeza. Alzira, muito obrigada mais uma vez por ter vindo no nosso podcast, aceito esse convite e dado esse pancadão pra essa mulherada aqui. Foi incrível ter você achei que eu aqui tava com a tão gente. meiga hoje, eu vou ter que lidar com esse monstrinha. Meninas, eu que agradeço, foi delicioso o papo. Marcela, muito obrigada pela confiança, parabéns pelo trabalho que você tá iniciando, tá? Que Deus te use como instrumento na vida de todas essas mulheres MQPs. Pretendo estar com vocês e contem sempre comigo, tá? Que a sua vida, a sua família, seus filhos, que o Miguelito e os que virão, e os negócios de vocês sejam sempre blindados por Deus, que nenhum hater para a sua missão, o seu trabalho, Com certeza. tá? Muito obrigada pelo convite, é sempre muito especial estar com você e com essas meninas incríveis. Obrigada. Prazer é todo nosso. Bom, prósperas, esse foi mais um episódio que eu tenho certeza absoluta que vocês gostaram. Curtam, compartilhem e um beijo até o próximo episódio. Tchau, tchau. Beijos!